Há quase um ano eu venho sentado nessa cadeira para ouvir histórias de medos, conquistas, recomeços e transformações. Mas hoje os papéis se invertem. Eu sou Jaqueline Ribeiro e nós estamos começando mais um quadro do Jaque Assim, espaço onde a gente tira os filtros e fala do que ninguém fala. E o tema de hoje é A Mulher por Trás de Mim. Mas antes eu queria agradecer a todos esses apoiadores que trazem voz para esse programa que inspira. E hoje vocês vão conhecer a mulher por trás da Jaqueline. Ela por trás da empresa, por trás da fisioterapia, que é mamãe da Antônia, que é mamãe da Maria, que é apaixonada pela vida, apaixonada por transformar histórias. Seja bem-vinda à minha melhor versão. Então, eu fico muito feliz que nós tivemos a coragem de abrir o nosso coração e trazer para todo mundo que nos assiste há tantos anos aqui no digital, contar um pouco mais da nossa essência, dessa mulher que vem se transformando a todos os dias e que nesse último ano, no mês do meu aniversário, ela vem se transformando ainda mais. É muito bom. Obrigada pela coragem da gente poder dividir aí a nossa história. Mas hoje eu queria conhecer quem que é você, que eu conheço melhor do que ninguém, por trás das câmeras, depois que as câmeras desligam, depois que o consultório se apaga. Quem é Jaqueline? A Jaque, como você conhece tanto, é uma menina que é filha do Zé Dias, da Iris, um funcionário público aposentado, uma professora aposentada, que nasceu em Carangola, que é filha única, que veio para Miradouro aos 2 anos de idade e morou em Miradouro até os 16 anos, quando mudou para Muriaé, onde eu vim estudar no ensino fundamental, construir amigos aqui, deixo grandes amigos lá também. Uma menina que sempre sonhou muito em conquistar o mundo, sempre muito sonhadora, sempre muito alegre, sempre muito divertida, sempre muito cheia de amigos. E essa Jaque continua existindo. E em um momento da minha vida ela acabou se perdendo, porque ela precisou ser forte para conseguir equilibrar todos os pratos. E hoje eu posso dizer que aquela Jaque lá de trás, ela vem cada dia voltando para si, voltando para ela, voltando para a essência dela, com muito mais maturidade. É uma Jaque que é super vaidosa, adora sapatos, adora se produzir, mas não perde a essência de gostar de andar descalço, de bons abraços, de boa conversa, que é mamãe da Maria e da Antônia, que vocês tanto conhecem, que ama a maternidade, que sempre sonhou em ser mãe, e que é muito grata pela vida, por todos os desafios, porque essa Jaque acredita que a dor transforma, acredita que a gente tem um Deus muito grande. Hoje ela é uma mulher de fé, uma mulher que acredita que ela é filha de um rei, que pode tudo, que é dono do ouro e da prata e que pode transformar todos os corações. É uma Jaque que hoje sabe perdoar, sabe pedir perdão, reconhece as suas falhas e aceita as suas vulnerabilidades, porque por muito tempo ela precisou ser forte e hoje ela reconhece que a força dela está na sua maior fraqueza. Essa sou eu. Jaque, mas eu queria que você dividisse com os nossos espectadores que estão há tantos anos aqui com a gente um pouquinho de qual foi a maior dor que te transformou ao longo de todos esses anos da sua vida. Jaque, assim, hoje eu posso falar que a maior dor foi a dor de ter que ser forte por muito tempo. A maternidade, ela não traz um manual. A gente, quando se torna mãe, a gente às vezes não está preparada para ser mãe, e aí a gente passa de uma transição de uma mulher solteira, com liberdade, e passa a ter outras vidas para cuidar, se doar, e a gente não aprende a fazer isso. E foi no período de me tornar mãe, no período da maternidade em si, de casar, de ter uma casa, de assumir várias responsabilidades, de empresa, que eu tive que criar uma armadura para conseguir sustentar os pratos, para equilibrar os pratos. E cheguei a ganhar peso nesse período, emagrecer e engordar de novo, e viver uma ansiedade grande, só vivia com preocupação, pensando no futuro. A minha maior dor foi quando eu descobri que ser assim, ser essa fortaleza, me impedia de ter alguns avanços na minha vida e talvez de realizar alguns dos meus sonhos. Porque a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, a gente não precisa dar conta de tudo, a gente não precisa ser perfeita, a gente não precisa se controlar tudo ao nosso redor. E quando eu tive alguns desafios na minha vida, desafios de empresa, desafios na família, algumas perdas que eram importantes, que eu vi alguns sonhos se perderem, essa foi uma dor que me machucou, que abriu uma ferida grande no meu coração. Mas hoje eu vejo essa dor como uma oportunidade de me transformar. Porque quando a gente olha para o caminho que a gente está tomando, quando a gente não tem consciência disso,
é aquela história, quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. É uma frase meio clichê, mas é isso. E quando Deus te permite passar pelo vale da dor, das dificuldades, Ele permite também que você se transforme quando você se volta verdadeiramente para Ele. Então, o momento de dor foi esse momento de entender que eu poderia ser vulnerável e que sim, eu poderia ser frágil. Essa dor me libertou. Já que assim, a dor nos transforma. Na dor que a gente se transforma e que a gente volta para a nossa essência. Ô Jaque, em muitos momentos você ouviu que você era uma mulher forte, que você dá conta de tudo, que você é multitarefas. Em qual momento que você percebeu que você não era tão forte assim? Tiveram vários momentos que eu reconheci que eu não era forte. Quando eu tive que tomar decisões difíceis, quando eu tive que aceitar alguns obstáculos que a vida me trouxe, quando eu tive que reconhecer que eu precisava olhar mais para mim, para as minhas dificuldades, que eu precisava soltar o controle de tudo que eu queria controlar. Nesse momento eu percebi que eu não precisava ser forte e que a minha maior força, na verdade, está nas minhas fragilidades, está em reconhecer que eu posso pedir ajuda principalmente ao Pai do Céu, posso pedir ajuda aos amigos. Nesses momentos eu reconheci que a nossa força maior é a nossa força feminina. A gente não precisa viver numa energia masculina de controle, de ordem, de liderança. E muitas das vezes quando a gente assume esse papel de líder de empresa, líder da casa, líder dos filhos, a gente realmente coloca uma casca. E muitas vezes essa casca é até no coração. E aí eu descobri que o amor não é isso. E a força, ela tá no amor, tá na simplicidade, tá na fala calma, tá na fala mansa. É aí que eu descobri que a minha força tá nisso e que eu não preciso ser forte o tempo inteiro, que sim, eu posso ser frágil, eu posso chorar. Quantas vezes chorei no carro, quantas vezes chorei no chuveiro. E eu não preciso me esconder para chorar. Eu posso chorar onde eu tenho vontade. Não é feio chorar, não é feio estar triste, não é feio sentir que você é frágil. E por muitas vezes essa armadura me fazia não deixar com que os meus sentimentos eles florescessem. E hoje eu reconheço que a gente tem que se permitir sentir. Já que é assim, a força da mulher então está na sua fragilidade. A força da mulher está na sua fragilidade e na sua energia feminina. Ô Jaque, e depois de tantos esses anos, existe alguma coisa que você ainda está aprendendo sobre você? Jaque, assim, eu aprendo comigo todos os dias. O dia que eu entendi que o caminho era para dentro e que eu precisava olhar para mim, porque eu sempre defendi a bandeira de mamãe de bem com espelho. Antes de eu ser mãe, eu tive um blog, muita gente que tá aqui sabe, que era de bem com espelho. E quando eu engravidei, esse blog passou a ser mamãe de bem com espelho. E o que é isso? É eu estar bem comigo mesma, eu olhar para o meu espelho e gostar do que eu vejo, não só na carne, não só na imagem, mas em toda a essência, nas emoções. E esse aprendizado, ele veio ao longo desse tempo todo, são muitos anos que eu exponho a minha vida nas redes sociais, e muitas vezes eu acabei me perdendo no meu espelho, não só na imagem, mas nas minhas emoções, e hoje eu aprendo todos os dias comigo, aprendo a me ouvir, aprendo a ouvir a voz que vem dentro do meu coração, que é a voz do Espírito Santo. Essa foi uma das minhas maiores lições, é o que eu tenho aprendido todos os dias, ouvir a voz de dentro e silenciar. Hoje eu tenho aprendido o silêncio de Maria, que é a gente se recolher e a gente aprender a não sangrar entre os tubarões. Então todo dia eu tenho uma lição nova, porque o meu maior aprendizado é escutar o que vem dentro do meu coração. Esse é o maior aprendizado que a gente pode ter. E eu aprendo comigo todo dia, aprendo que eu sou imperfeita, que tá tudo bem não ser perfeita, tá tudo bem dar alguma coisa errado, e que é nas dificuldades ou nos percalços que a gente cresce. Então é isso, eu aprendo todos os dias e sou muito grata a Deus por estar me ensinando tanto. Já que é assim, o caminho é para dentro. O caminho é para dentro e ele é transformador. Ô Jaque, e eu queria hoje que você contasse qual que é o seu maior sonho. O que você pensa depois de toda a história que você construiu, de toda a sua vida, das dificuldades, das conquistas? O que você sonha daqui para frente? Ô Jaque, você sabe que há muitos anos Deus plantou uma semente no nosso coração. E hoje o meu maior sonho é construir um legado. E esse legado eu ainda estou num processo de construção. Esse programa tem a ver com esse legado, porque lá na frente eu quero que as minhas filhas tenham orgulho da mulher que eu me tornei. Esse legado é para que eu consiga, com a minha voz, com a nossa voz, a gente consiga impactar milhares de famílias, milhares de mães, milhares de crianças. Então, quando Deus plantou isso no meu coração, que eu tinha um legado com as mulheres, com as filhas, eu não sabia o que Ele queria de mim. Mas o meu maior sonho é que eu
seja verdadeiramente instrumento dele para que eu possa impactar milhares de vidas segundo a vontade dele. Já que é assim, Deus planta a semente, a gente só precisa saber cultivá-la? A gente precisa saber cultivar e regar diariamente, porque é fortalecendo a raiz que a gente vê os melhores frutos. Manual de sobrevivência, já que eu queria que você desse 3 dicas para as mulheres que nos assistem. Dica 1. Não crie uma armadura de força. Você pode sim ser frágil. Dica 2. Cuide do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Nós somos uma trindade. E não esqueça de fazer coisas que você gosta. Valorize o seu dia a dia e viva a presença. Dica 3. Entregue verdadeiramente a sua vida a Deus. Esteja verdadeiramente com Ele. Deixe que Jesus esteja no altar do seu coração. Dizer não é desafiador ou é libertador para nós? Falar não, para mim, sempre foi libertador. Eu nunca tive dificuldade de falar não. Hoje, o que eu equilibro? Saber como falar não. A gente não precisa ser rígida para dizer o não. A gente pode dizer o não de uma maneira humana, de uma maneira tranquila, de forma leve, se posicionando com amor, com empatia, mas sabendo dizer e colocar limites naquilo que não faz bem pra gente. Porque quando eu falo sim pro outro querendo dizer não, eu tô dizendo não pra mim e sim pro outro. Agora eu queria que você contasse a nossa força invisível. Nos dias difíceis, o que você faz que te ampara? Já que você sabe que a gente tem várias forças invisíveis, mas atualmente a maior delas é fazer a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs. Se é o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Essa é a minha maior força, porque eu acredito que existem forças que querem nos derrubar, mas que tem um Deus muito maior que impede que qualquer mal caia sobre nós. Corpo, casa ou caos? O que a gente tem mais dificuldade de lidar, Jaque? Então, na verdade, eu acho que gerenciar a casa para mim é uma das piores coisas, mais difíceis, porque eu preciso gerenciar a empresa, eu preciso gerenciar filho, atividades da família, mercado. A casa para mim sempre foi um desafio, conseguir equilibrar os pratos, conseguir manter uma casa organizada e com criança. Então a casa ainda é desafiadora para mim, mas eu venho melhorando cada dia mais, porque eu adoro uma mesa posta, adoro receber. Mesmo muitas das vezes não conseguindo fazer da maneira que eu queria. Então hoje a casa para mim ainda é difícil. O corpo eu consigo cuidar, eu incentivo o cuidado com o corpo e eu consigo equilibrar bem o caos cada vez mais. Então ainda preciso melhorar o cuidado com a casa. 3 verdades e uma mentira. Como eu sei, né, Jaque? Então vocês vão colocar aqui no comentário o que vocês acham que é mentira e depois a gente responde para vocês. Combinado? Vamos ver se vocês vão descobrir? Primeira, já participei do processo seletivo do Big Brother Brasil. Meu primeiro vestibular foi para administração de empresas. Eu sempre tive a certeza que ia ter 2 filhas. Já caí da laje de uma casa e fiquei com uma cicatriz que marcou a minha adolescência. Comenta aí, hein? Jaque, agora eu queria que você deixasse uma frase nossa final dessa sua melhor versão para as mulheres que nos assistem, para encorajá-las e dizer que a vida pode ser leve. Já que é assim? Já que é assim, vulnerabilidade não é fraqueza, é a coragem de se reencontrar e de voltar para a sua essência. Que bom que tivemos a coragem de expor um pouco as nossas vulnerabilidades. E eu fico feliz com isso e sou muito grata por estar nos transformando cada dia mais, todos os dias, voltando para a nossa essência e voltando para quem a gente é. Sorriso no rosto, vida leve, vida feliz, em harmonia. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo super diferente, contando um pouquinho das minhas fragilidades, das minhas vulnerabilidades, porque toda mulher carrega uma história, carrega a sua essência, e a gente precisa reconhecer que a gente pode estar de bem com o espelho quando a gente olha pra gente, de dentro pra fora. O caminho vai ser sempre pra dentro. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.